Olá, crianças, como vocês estão? Eu espero que estejam bem. Bom, hoje estou aqui para a gente dar continuidade com as atividades de língua portuguesa, tá? Então, peguem aí o livrinho de vocês, que a gente vai dar continuidade na página 187, tá? Então, na aula passada, vocês conheceram um pouquinho sobre a letra G. A letra G, assim como todas as outras consoantes, ela forma sílabas quando ela se junta com pelo menos uma das vogais. Podem ser mais, então vamos falar com pelo menos uma. As vogais são A, E, I, O, U. São as 5 que a gente já conhece. Então, as consoantes, elas formam suas famílias, que a gente chama, quando elas se juntam com pelo menos uma dessas vogais. Só que a letrinha G, ela faz essa mesma coisa com as suas vogais, ela faz esse encontro, porém, ela tem um detalhezinho diferente que a gente precisa sempre prestar atenção. É o seguinte, vou colocar aqui. Aqui nós temos o G se encontrando com a letrinha A, o G se encontrando com a letrinha E, o G se encontrando com a letrinha I, o G com a letrinha O e o G com a letrinha U. Ok, essa é a familhinha da letra G, quando ela, como consoante, se encontra com uma das 5 vogais. Agora, o que é que a gente precisa ficar atento? Quando eu falo Gá, Gó e Gu, a gente tem o som específico da letra G, certo? O detalhe tá quando o G se encontra com a letrinha E quando o G se encontra com a letrinha I, porque ele vai perder o som próprio dele, não vai ficar como Gá, Gó e Gu. Ele vai perder esse som próprio dele e vai ter um som muito parecido ou igual mesmo com a letra J. Então, eu não vou ler, por exemplo, aqui, eu não vou ler Gé no G com E, quando ele se encontra. Eu vou ler Gé. Do mesmo jeito, quando tenho a letrinha G se encontrando com a vogal I. Eu não vou ter um Gui, eu vou ter Gi. Para esse G resgatar o seu som com a letrinha E e com a letrinha I, tem uma outra estratégia que vocês ainda vão descobrir. Mas, por enquanto, quando a gente tem só a consoante G com a vogal E, o som vai mudar. Só quando encontra a vogal E e só quando encontra a vogal I, ok? Então, para a gente ler aqui toda a famíliazinha da letra G, a gente vai ler Gá, Gé, Gi, Gó e Gu. Então, percebam, quando chega com a letrinha E e com a letrinha I, quando o G se junta com uma dessas duas vogais apenas, ela perde o seu som de G normal e ela vai adquirir o som da letra J. Aí você pode perguntar, mas tia, como é que eu vou fazer então na hora de escrever uma palavra? Como é que eu vou poder saber se o G é o G-E ou J-E, ou se o G é G-E ou J-I? Aí eu vou responder para vocês. Não tem como saber. Essa é uma coisa que a gente tem que aprender a partir do conhecimento das palavras. Quando a gente conhece uma palavra, a gente memoriza se ela é. Memoriza uma palavra para saber se o G é o G com E ou o J com E e para saber se o G é o G com I ou o J com I. Então, por isso que é importante que vocês prestem atenção nesses assuntos que têm essas exceções, porque muitas vezes não tem uma regrinha geral. É realmente você conhecer a palavra e memorizar para não errar, ok? Então, com isso, vamos fazer aqui a tarefinha, o desafio da página 187 do livro de vocês, do livro de português, tá? Abram aí, vamos começar falando o seguinte. Ele começa aqui. Em dupla, vamos fazer a gente aqui. Palavras na geladeira é o nome da atividade. Escreva na geladeira as palavras do quadro abaixo, esse quadro aqui, em que a letra G indica o mesmo som que podemos ouvir em geladeira. Vocês percebem que geladeira, o G tá com um sonzinho meio que de J, porque a gente não vai falar geladeira, a gente fala geladeira. Então, o que a questão está pedindo? Que a gente veja aqui nesse quadro quais são as palavras em que essa coisinha acontece, esse detalhezinho acontece. Que é o quê? O G perdeu o seu som e adquiriu o som da letra J. E aí, como eu já expliquei para vocês, isso só vai acontecer
quando o G se encontrar com as vogais E ou com a vogal I. Sempre, sempre vai ser nessas duas circunstâncias, quando o G se encontrar com o E ou quando o G se encontrar com o I. Então, vamos prestar atenção aqui e vamos ver. Se eu digo gola, gola, o G tá tendo esse mesmo som de geladeira, esse som meio próximo da letra J? Vejam bem, gola. Não, né, gente? Tá o som do G normal, como ele realmente é. Se a gente vem aqui para tigela, e aí, tigela, o som tá parecido com o G ou tá... O som tá pertinho dali da letra J? Está, então vai ser o primeiro nome que a gente vai pôr na nossa geladeira. Depois nós temos gema. E aí, vai ou não vai para nossa geladeira? Vai, ó, porque perceba que gema também vai ter um sonzinho parecido com a letra J. Então, vamos colocar gema. Agora, se eu falar goma, goma vai ou não para nossa geladeira? Ele tem o som parecido com o J, olha só, goma? Não, né, gente? Então, não vamos levar goma para a geladeira. Quando eu digo agulha, agulha tem também um som parecido com a letra J? Não, não, não. Quando eu digo garrafa, garrafa também não. A próxima abaixo, gelo. E aí, gelo tem um som parecido com J? Tem sim, senhores. Vamos colocar gelo na nossa geladeira também. Abaixo, gelatina. Gelatina tem o som próximo com o som da letra J? Temos também, então vamos colocar gelatina. E por último, nós temos aqui geleia. Geleia tem o som aproximado com a letra J, como em geladeira? Geleia. Sim, então é a nossa última palavrinha que a gente vai colocar na nossa geladeira. Então, percebam, a gente foi falando palavra por palavra e a gente consegue perceber quando o G tem o som dele mesmo, do G, ou quando o G acaba tendo um som parecido com a letra J. Nesse caso, ele diz aqui, complete a frase. Aqui, ó, na geladeira, e ele já destaca aqui o GE, para a gente perceber que esse GE tá com o som de J. Na geladeira estão as palavras com a sílaba. Vamos prestar atenção aqui, ó. Quais são as sílabazinhas que tem o G? Todas elas estão formadas com a sílaba G. O G se encontrando com a vogal E. Lembra que eu falei para vocês que sempre que o G se encontrar com a vogal E e com a vogal I, o som vai ser parecido com o J? Então, é por isso que todas elas estão na nossa geladeira. Então, para completar, na geladeira estão as palavras com a sílaba G, ok? Agora, vamos passar para esse segundo. Escolha a palavra do quadro que completa cada balão da fala e descubra o que as meninas estão dizendo. Primeiro, vamos olhar as palavrinhas do quadro. Aqui a gente tem giz, depois nós temos girassol, depois ginástica, depois girafa e, por último, página. Um detalhezinho antes de a gente continuar. Lá em cima na geladeira a gente tinha as palavras com G e E com esse sonzinho de J. E agora aqui embaixo na questão 2, a gente tem, ó, sempre o G e o I, ó. Giz, girassol, ginástica, girafa, página. Então, é o G se encontrando com a vogal I. E do mesmo jeito que teve lá nas palavras da geladeira, aqui, quando o G se encontra com o I, o som dele vai também permanecer como se fosse um J. Então, lembra que eu tinha falado, não tem uma regra. É a gente olhar para essas palavras e lembrar. Ah, e agora eu sei que giz eu não vou escrever com J, apesar de que o som é parecido. Giz é com a letra G, e assim com as outras palavras, ok? Então, vamos tentar pegar aqui uma dessas palavras e descobrir o que as meninas estão dizendo abaixo. Essa primeira garotinha diz o seguinte: eu tenho alergia a pó de... O que será? Ela tem uma coisa que eu também tenho. É alergia a pó de giz. Vejam bem, pó de giz é o que ela tem alergia. Aí vocês vão escrever aí a palavrinha giz. A segunda menininha diz o seguinte:
Eu tenho um relógio com o desenho de uma. Se giz já foi, vai ser uma o quê? Uma girassol? Não combina muito, né? Que é o girassol. De uma ginástica? Eu acho que não. Mas e se for de uma girafa? Aí combina melhor. Então a gente pode colocar aqui girafa. Então essa segunda menininha está dizendo que ela tem um relógio com o desenho de uma girafa. Ok. Por fim, a terceira menininha está dizendo o seguinte: eu tenho alguma coisa no meu jardim. O que será que ela tem no jardim? Vai ser uma página no jardim? Acho que não. Uma ginástica? Vai ser o quê? Girassol. Ela está dizendo que ela tem uma flor de girassol no seu jardim. Então é isso. A atividade era só para vocês entenderem e perceberem essa mudança de som que a letrinha G tem quando ela se encontra com a vogal E ou com a vogal I, sendo que ela não tem essa mesma situação com as outras. Então, eu tenho Gá, Gó, Gu, a letra G assumindo o seu som realmente da letra G, e a gente tem o Gé e o Gi, que é a letra G assumindo um som diferente, assumindo um som da letra J, mas sendo escrito com G, E, G, I, ok? Agora eu vou explicar aqui para vocês uma atividade que eu vou passar. Ela é bem simples, é só para ajudar vocês a conhecerem um pouco mais de palavras ou a memorizarem a escrita dessas palavras. Então a gente tem aqui, ó, de olho na legenda. Descubra a escrita correta das palavras, trocando os desenhos pela sílaba que ela corresponde. Presta atenção, faça como modelo. Então vejam aqui, nós temos 9 palavrinhas, ó, daqui para cá. 9 palavrinhas, onde em cada uma delas está faltando uma sílaba. Mas vocês também podem perceber que em cada uma delas tem um desenho diferente. Alguns o desenho se repete, mas em cada uma delas tem um desenho, que é para quando vocês virem aqui no quadro, ó, é como se fosse um quadro legenda, que é para quando vocês encontrarem o desenho, vocês irem no quadro e descobrir qual é a sílaba que vocês vão colocar. Se vai ser GE, GI, JE ou JI. Lembra que a tia falou que é só para descobrir se é com GE, com JE, GI ou JI. Só memorizando, só treinando. Então, é isso que a gente vai fazer. Então, aqui eu tenho essa primeira palavra. Eu tenho o can, que eu vou repetir aqui na frente. E aí, eu tenho o quadrinho laranja. Olhando na legenda, no quadrinho laranja, qual vai ser a sílaba? Eu tenho aqui que é JI. Então, eu vou colocar, escrevi o can, agora eu vou escrever JI. E vou escrever o restante das sílabas que tem na palavra. Nesse caso, nós temos apenas K. Então, eu descobri que essa primeira palavra é canjica. Então, eu também descobri o quê? Que na palavra canjica, o G é com a letra J, não é com a letra G. Entenderam? Assim vocês vão fazer com as outras. Aqui, ó, você tem primeiro o desenho, é o triângulo. O triângulo, qual é a sílaba que vai ter? Ela tá aqui, ó, vai ser o GI. Então, aí vocês vão colocar no caderno de vocês o GI, e aí vão completar com o restante da palavra que já tem na questão. E aí vocês vão descobrir qual é a nova palavra, qual é a palavra. Assim vocês vão fazer em todas as outras atividades, ok? Então é isso, crianças. Eu espero que não tenham ficado dúvidas com relação à atividade que eu vou passar, certo? Que eu passei. Vou mandar a foto lá no grupo para vocês verem melhor. E aí vocês escrevem no caderno de vocês, um abaixo da outra, as palavras como estão, né? Com os símbolozinhos, para na frente vocês escreverem a palavra completa, como vocês descobriram que ela é escrita, ok? Então, façam aí, terminem o registro no livro, façam a atividade do caderno. Quando terminarem, mandem aquela foto legal para a tia poder avaliar, para poder dar uma olhada e registrar a frequência de vocês. E é isso, tá? Por hoje, um cheiro no coração de vocês, fiquem bem e até a próxima.